Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rainha da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí eu falei dos verdadeiros devotos, que é a devoção interior e a devoção terna, certo? Aí eu vou definir um pouquinho sobre a devoção terna nas palavras do próprio texto aqui. Eu falei só com as minhas. Esta palavra expressa a ideia da confiança absoluta em Maria, como a de um filho em relação à sua boa mãe. Eu falei isso em outras palavras. Eu falei assim, a devoção filial, que é a devoção de um filho para com a mãe. Né? Movida por esta confiança, a alma recorre a Maria com muita simplicidade, em todas as suas necessidades, quer do corpo, quer do espírito. Interessante, coisas bem simples aqui, né? Teve o casamento do Ricardo, que morava ali na Serragem, onde a gente, sempre eu pego ali, quando eu venho para cá, né? Ali o Paulinho, né? Teve o casamento dele há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Aí veio eu, o Everton, a Raquel, uma turma lá, que era amigo do Ricardo. Aí sempre a gente abandonado muito na providência divina, né? Sempre não, às vezes, né? Sempre é muita presunção. Aí, na volta, a gente sabia que não tinha carro, porque o Ricardo estava cuidando do casamento dele, óbvio, né? A festa do casamento dele depois, né? Não era preocupado com um doido que não tinha como voltar, não, né? Aí o que acontece? Quando termina a festa lá do casamento, o buffet, como é que a gente volta? Porque só tinha carro até, se eu não me engano, voltando até 8 horas, era 7h30. E a gente ficou lá até perto de 9, né? Os gaiatos. Aí termina, a gente vai para a pista e espera carro. Aí eu, a Raquel, o Everton e mais umas 2 pessoas, eu acho. E age esperar, e claro que não ia passar mais carro. Até o Ricardo falou, não passa mais carro, gente, né? Essa hora acabou, não tem mais nenhum. Aí tá certo. Aí a gente ficou esperando. Aí o Everton falou assim, não, no lugar da gente ficar esperando, a gente vai rezar. O mistério do texto, e Deus vai enviar o carro, né? Deus vai enviar. Aí a gente começou a rezar o primeiro mistério, aí de fato, assim que a gente começou a rezar o primeiro mistério, aí veio um carro de mudança. Aí tinha mudança, tinha galinha em cima e tudo, mas só que a gente foi para Pacajus, né? E chegou no primeiro mistério. A gente, por enquanto, ficou só conversando. Será que vai vir carro? Será que vem? E haja mais de meia hora esperando e nada, né? Mas quando o Everton falou, né? Vamos rezar e pedir à Virgem Maria que providencie. O primeiro mistério já começou, já veio o caminhão e perguntou para onde é que esses doidos queriam ir, né? Claro que com o maior carinho. E vocês vão para onde? E de fato deu certo. Teve várias situações assim, eu não conto às vezes, coisas bem simples aqui, que os devotos críticos não vão acreditar, né? Vezes de eu estar no caixa do banco e o banco empancar e não sair nada. Fala assim, não tem como reclamar. Claro que eu faço de forma muito discreta, né? Eu coloco a mão assim no caixa, né? Aí faço assim, Ave Maria, cheia de graça. Rezando pelo caixa, coisa de doido, né? Aí pego, eu coloco a mão sobre o caixa e rezo Ave Maria. Aí o caixa simplesmente volta ao normal, né? São coisas bem simples, né? Eu lembro que o meu caixa tem, ele estava com 2 dias que não prestava, semana passada, né? E eu tinha um dinheiro, pouquinho, mas tinha, que era R$ 15, que era o dinheiro de um lanche, uma coisa assim, né? Aí eu estava lá no Shalom, no Santíssimo, né? Aí eu falei, meu Deus, eu já para celebração, mas eu tenho jejum eucarístico, coisas bem simples de Shalom mesmo, né? Embora não esteja mais na comunidade, mas assim, as experiências dentro da obra é muito interessante.
Assim, mas eu vou dar uma volta lá no Moranguinho. Meu Deus, mas meu caixa tem não está prestando. O meu cartão das compras está bloqueado. Eu dei um problema, não foi de dívida não, viu? Foi de bloqueio mesmo. Aí eu falei assim, meu senhor, tu sabe que eu não tenho nenhum centavo, né? Eu só tenho nesse caixa tem. Ave Maria, chega. O senhor já tinha tentado de todo jeito, 2 dias desse caixa tem desbloqueado de todo jeito e nada, né? Aí eu rezei a Ave Maria, falei assim, pronto, agora eu vou abrir e vou lanchar, porque o senhor sabe que eu estou morrendo de fome, quase passando mal, e eu vou ter que merendar antes do horário de eu comungar, para dar tempo, o jejum eucarístico. Pronto, rezei a Ave Maria e abri meu caixa tem, numa cara de pau, e estava lá o caixa tem abrindo super legal e fui merendar. Ou seja, são coisas muito simples. Ou seja, que você precisa usar a fé e colocar em ação. Eu não estou dando um exemplo como se fosse assim, algo supersticioso, não, mas você tem que colocar a fé em ação. Vocês estão entendendo? De algo simples. Eu coloquei isso da verdadeira devoção como terno, ou seja, das coisas mais grandes às coisas mais simples, pequenas. E eu poderia passar a tarde contando coisas muito simples da experiência com a Virgem Maria, do meu dia a dia, que eu falo assim, mãezinha, pronto, agora vamos lá, né? Já tentei do meu jeito, agora não dou conta não. Que a gente tenta do nosso jeito, né? No tranco, né? Aí sabe que não dá certo, aí Ave Maria. Aí pronto, aí o negócio desempanca e não é aquela Ave Maria que você vai de forma supersticiosa, é assim, ó. Você tem que dobrar o seu coração, que tem que ser de forma interior, entenderam? Não é assim, de forma mágica, não, né? Como se fosse uma feitiçaria, não. Vou me dobrar, eu creio. E dá certo, creio. Porque a gente tem que fazer essa experiência, né? Eu fui dar o curso de consagração lá no Chorozinho, e é interessante que a irmã que deu testemunho lá, ela falou que o rapaz que foi fez um rapaz, olha, tô dando assim um maior status para assaltante. Uma pessoa foi assaltar e foi quase tipo um assalto e sequestro. E ela, no momento lá, ela falou assim: não, eu só tenho como me guardar com a Santíssima Virgem. Ela começou a rezar a Nossa Senhora, né? E rezar a Ave Maria e tranquila lá e se guardando na proteção da Virgem. Daqui a pouco o Senhor falou assim: ó, o, o homem que estava roubando ela, falou assim: ei, com essa senhora aí, não mexa com ela, não. Deixa, deixa ela quieta. Aí roubou todo mundo e disse que não mexesse com ela. Porque tinha alguma coisa ali que ele não podia mexer com ela. Aí roubou todo mundo e disse que não mexesse com ela e mandou devolver ela e disse que não tinha um negócio ali que não podia mexer com ela. Ela disse que foi a experiência que ela não consegue explicar. Ele viu que tinha alguma coisa que estava esquisito ali. Disse, não, essa mulher tem algo aí que eu estou vendo agora que eu não consigo. A gente não pode mexer com ela, com essa senhora. Tem uma luz aí diferente, não sei o quê. Que foi na mesma hora que ela se colocou, né? Na proteção da Virgem Maria. Aí ela disse assim: não, eu não sei o que foi isso. Aí ele pegou, até um deles tinha pegado a minha bolsa, aí ele mandou a pessoa devolver minha bolsa e não pegar mais nada meu. E não tirou nada meu, nem documento, nem dinheiro, nem nada. Ou seja, isso não é uma devoção terna? E ela falou assim: e eu não era devota, mas naquela hora eu fiz uma oração de confiança. Ou seja, é um abandono, né? Filial. Outra devoção, a verdadeira, a devoção santa. O que ele vai definir aqui, né? Como devoção santa. Aí ele vai dizer: o padre Gebrardi tentou uma engenhosa comparação entre o Monte Carmelo, que fala São João da Cruz em seus livros, A Noite Escura, né?
e as virtudes da Santíssima Virgem. Aí ele vai falar várias coisas, aí ele vai explicar o seguinte sobre a devoção santa. Aí ele vai dizer que a devoção santa é um reconhecimento do nosso nada. E é um reconhecimento de quem a Virgem Maria é. É uma renúncia da nossa vontade e uma obediência total à Virgem Maria. O que é uma devoção santa? É uma renúncia da nossa vontade e uma obediência total, cega e viva da Virgem Maria. Cega porque você não vai ficar calculando. Não, isso aqui eu obedeço. Isso aqui eu não obedeço. Não. O cego, ele se deixa ser o quê? Conduzido, é ou não é? Ele confia em quem está conduzindo. Por isso que tem uma música de Santa Teresinha que é assim, ó. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Esperança cega por quê? Eu deixo a misericórdia me conduzir. Eu deixo Deus me conduzir. Então a devoção santa é uma devoção onde eu deixo a Virgem Maria me conduzir. A verdadeira devoção, ela é constante. Ou seja, eu permaneço firme, eu persevero nessa devoção. Ela é desinteressada, ou seja, o que eu quero da Virgem Maria é que ela me ajude a ser santo, me ajude a ser fiel à vontade de Deus. Ou seja, o meu interesse é agradar a Cristo, é agradar a Virgem Maria, é desagravar as ofensas que foram feitas ao coração de Cristo. Tem até uma devoção muito bela, né? Que é a devoção dos primeiros sábados, né? Que são os primeiros sábados em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. É uma devoção que eu faço pensando nas ofensas que são feitas a Jesus e a Maria, não pensando no que eu posso ganhar, mas naquilo que eu posso oferecer à Virgem Maria. Mais ou menos isso. Até aqui tranquilo? Deu para entender? Sim. O que nós entregamos à Virgem Maria? Diga comigo, os nossos bens interiores e os nossos bens exteriores. Ou seja, tudo. Ou seja, nada mais é nosso, tudo é dela. A gente se confia totalmente. Por isso que é uma devoção de abandono. A pessoa começa a entregar tudo e a depender da Virgem Maria em tudo. É de fato um abandono total nas mãos da Santíssima Virgem, né? Aí aqui tem alguns pontos bem interessantes, né? Que eu vou ler para vocês. Quais são os benefícios que traz essa devoção? Um dos benefícios, digam comigo, as vantagens resultantes da intercessão de Maria para procurar a maior glória de Deus. O meio que ela coloca à nossa disposição para chegar à união com nosso Senhor. A grande liberdade interior que esta devoção nos proporciona. Os grandes bens que ela proporciona ao próximo. A grande questão de perseverarmos até o fim. Ou seja, são as grandes vantagens de consagrar Nossa Senhora. Percebo que as vantagens são vantagens do quê? Sobrenaturais. Se unir mais a Cristo, perseverar, a intercessão de Nossa Senhora em graças
mais urgentes que nós precisamos, ou seja, uma pessoa que vive bem a devoção à Nossa Senhora vai avançar na vida de santidade, né? Só que é interessante a gente procurar entender que uma vez que você se consagra, é bom que você procure aprofundar a espiritualidade do consagrado. Que a grande armadilha qual é? Você se consagrou através de as formações, leu o tratado, fez os exercícios, aí fez o ato de consagração. Aí nunca mais pega no tratado, nunca mais escuta uma formação, aí não sabe para que patavina você nem existe nesse mundo. É uma espiritualidade de consagrado. Vocês estão entendendo? É algo profundo. É algo que você deve entender que é um estilo de vida. É óbvio que não é como você... Ah, eu estou entrando numa comunidade de vida, uma comunidade de aliança, uma congregação, não. Mas também, é algo menor ou maior. Não entre nesse jogo de maior ou menor. Não é isso. Isso não é nem cristão, essa comparação. Não tem nem sentido isso. É a questão de quanto mais você aprofundar o que é o tratado, o que é, de fato, a devoção à Nossa Senhora, por exemplo, quem se consagrou a Nossa Senhora a primeira vez, né? E vai fazer a renovação no outro ano, o que é indicado para se renovar a consagração? Você não faz um mês de exercícios mais, você faz só 3 semanas. Porque qual é o entendimento que se tem? Que a pessoa... Porque a primeira semana, eu nem dei essa aula aqui completa, né? Eu misturei um pouquinho. Eu posso até mandar para vocês em vídeo depois, viu? Essa aula, que é o conhecimento de si e o desprezo do mundo. Qual é o entendimento que se tem? Alguém que se consagrou a Nossa Senhora, ela já se conhece, e procura se conhecer, e ela já despreza as coisas desse mundo. Ela já procura viver como o Evangelho pede. Primeiro ela luta para viver. Então ela vai meditar mais sobre o quê? As outras semanas. Conhecimento da Virgem Maria, conhecimento de Jesus, os falsos e verdadeiros devotos e a perfeita devoção. Vai meditar mais sobre esses mistérios da vida de Cristo e da vida da Virgem Maria. Porque se supõe que quem é consagrado rompeu com essa bagaceira do mundo. Só que eu acho que é necessário que seja revisto isso. Porque essa semana é necessária para todos, esse um mês. Porque, infelizmente, quem vai renovar, a gente vê que percebe, continua muito apegado ao mundo, às coisas da carne. A gente percebe que hoje as pessoas se consagram a Nossa Senhora, você olha assim, pelo menos para a vida exterior, porque o interior só Deus que sabe, né? Mas compara ela e quem está no mundo não faz diferença quase nenhuma. Compara ela e com outro batizado que está caminhando nas outras pastorais. Ou seja, é sinal que a pessoa não entendeu o que é a consagração. Então, essas formações que eu estou dando aqui, isso aqui é o mínimo do mínimo. Vocês vão ter um mês para meditar. Eu estou fugindo aqui um pouquinho do script, eu vou agora gastar um tempinho para dizer o seguinte, ó. Quando vocês forem pegar essa apostila, e eu acho que eu vou formar um grupo com vocês todos, formar um grupo novo para ajudar o pessoal, o grupo da Andréia, o grupo da Cleide, os demais grupos, todo mundo junto para mim, fazer um acompanhamento com vocês, viu? Se alguém aí se prontificar, algum jovem que é mais assim, prático nas redes sociais, aí eu vou orientando vocês nos exercícios também, colocando mais formações, e até quando acabar as formações eu posso ir colocando outros materiais para vocês se aprofundar sobre a Santíssima Virgem. Por quê?
A gente pode fazer assim, ó, igual o pessoal da primeira Eucaristia, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma, me livrei. Fiz a consagração, me livrei. Não, se for me livrei, é melhor nem fazer. Vocês não vão se livrar. Vocês vão começar o caminho. É? Isso. O ideal é o quê? O ideal seria isso. É tanto que um termo que tem aqui no tratado, aqui é a explicação do tratado, é o comentário, né? Que foi um padre francês que está comentando o tratado. Um dos termos que tem no tratado, qual é? É que nós somos, o termo que é usado, apóstolos dos últimos dias, ou então dos últimos tempos, né? Pode ser os dois termos, depende da tradução. Mas apóstolos porque somos enviados. Enviados por quem? Por Deus. Mas dos últimos tempos, por quê? Por que esse termo? Porque nos últimos tempos, mas não entendo no último tempo que o mundo está a acabar hoje, não. Mas é porque assim, ó, nós sempre temos que ter a visão de igual o Monsenhor Jonas Abibis que faleceu, né? Aí entra aquela música. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. Mais uma vez, vigia esperando. Qual noiva? É assim que o servo. É assim que o servo espera. Era assim que São Paulo esperava. Depois foi assim que Santo Irineu esperava. Depois foi assim que Santo Antônio esperava, São Francisco, Santa Teresinha, Santa Teresa e assim todos os santos. Ele esperava a vinda de Jesus. E por isso se tornaram santos. Se prepararam para uma boa e santa morte. Porque se ele não vai vir naquele momento glorioso, mas ele vai vir para o nosso encontro numa boa e santa morte. E nos encontrar preparados por ele. Mas um dia ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, sim, vai ter, é o que nós rezamos no credo. Mas o que são esses apóstolos dos últimos tempos? São aqueles que sabem que os dias são maus e nós precisamos lutar contra o homem velho que há em nós e contra essa mentalidade do mundo que só cresce, que avança. Então, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, nós somos essa porção separada por Cristo para ter uma mentalidade formada por Ele. Deus vai formando a nossa mentalidade. Porque onde é que o demônio trabalha? No mundo das ideias. E Cristo vai mudando o que também? A nossa forma de agir, sim. Mas nós só agimos diferente se a gente tiver a nossa mentalidade diferente, sim ou não? Um drogado só procura droga porque ele tem ideias sobre a droga. Um alcoólatra só procura algo por quê? Porque tem ideias sobre o alcoolismo. Alguém só procura matar o outro porque tem ideias erradas. Ou seja, tudo parte da onde? Aqui, ó. Sim. Sim. Isso. Sem dúvida. Porque assim, ó,
Novamente voltando, a meditação. Olha que várias passagens do tratado vai falar sobre Jacó, sobre Esaú, não sei se alguém já leu essa parte. Aí vai falar sobre partes da Escritura. Meus irmãos, se a gente meditar a Escritura, o nosso coração pega fogo. Olha aqui, ó. Olha o que fala que uma das partes do tratado, que vai falar assim, ó. Esaú está no número 185 ao 190 do tratado. Ó, Zé, eu achei que tu ia explicar o tratado. Sim, é só partes que eu estou pincelando. O tratado é para estudar durante até o dia que você for para a casa do pai. Né? O tratado é um tesouro imenso. Né? Cada parte aqui, só um parágrafo dá para fazer uma aula. Então você teria que ter umas 500 aulas aqui, né? Ou mais. Olha só essa parte. 185 a 190. Eu vou ler só um pequeno trecho. Esaú é a figura dos réprobos. Palavra bonita, né? Réprobos. O que é réprobos? Essas palavras antigas eu gosto. Não sei se quem é que gosta de português aqui. Tem pessoas que chamam as crianças de danada, né? O que é danada, vocês sabem? Danada, vou explicar para vocês. Diga assim, ó, beatífico. Fala assim, a fulana é beato, né? Beato quer dizer assim, feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, beato é feliz. Bem-aventurado também. Então, qual é a maior alegria nossa um dia, quando nós morrermos e estivermos no céu? Diga comigo, sermos beatos. E o que é beato? Diga comigo, ver a Deus. Ver a Deus é sermos beatos. É a visão beatífica. Visão beatífica é contemplar a Deus. Ver a Deus face a face. Zóio no zóio, oi no oi, cara a cara. Ver ele como ele é. Aí o que acontece? Nós vamos contemplar a Deus. Essa é a nossa felicidade. Fica onde eu estou, fica aqui. Beato, você vai ver a Deus como ele é. Então, é a visão feliz, ver a Deus, certo? Entendido aqui, sim ou não? E o que é o infeliz? O condenado? O que não vê a Deus? Diga comigo, é aquele que sofre a pena do dano. Existe no inferno duas penas, diga comigo. A pena dos sentidos, que são aqueles que vão sofrer, por exemplo, a pena do fogo, a pena da audição, vai ter sofrimento na audição, no ouvido, Rafael, audição, no olfato, no paladar, na visão, no corpo, que a gente vai ter as pessoas que vão ser condenadas, Deus livre, ou for condenado, Deus livre, qualquer pessoa vai ter as penas também no corpo, depois que foi ressuscitado as pessoas, né? Os que vão para os céus, que vão para o inferno, né? Vai sofrer as penas também, a punição no corpo, certo? Vai sofrer as consequências do pecado, né? Então vai sofrer dos sentidos, no corpo, né? Então, como é o nome? A pena dos sentidos. Então, vai ter fogo para sempre lá. E a outra pena, que é a pior, que é do sentido, pior que é do sentido, diga comigo, pena do dano. O que é a pena do dano? É a privação da visão de Deus. O outro vê a Deus. O dano é não ver a Deus. O dano é o quê? Não ver a Deus. Não vê a Deus. E quem é que não vê a Deus? Os condenados e os demônios. Eles são os infelizes. Os outros são o quê? Os santos, que é os beatos. E os anjos, eles são os felizes, que é a visão beatífica.
Então, quem recebe a pena do dano é o quê? Danado. Entenderam? É um condenado. É um danado. Fulano é um danado. Então, fulano é o quê? Um condenado. Só que o nordestino, ele deu outro sentido, claro, né, gente? Quando a gente chama uma pessoa de danado, tá dizendo que ele é assim, muito bagunceiro, é traquino. Só que na raiz da palavra é esse, entenderam? Não quer dizer que o nordestino que fala isso assim, esse menino é danado, não vai querer dizer que ele é um maldito, um condenado dos infernos. Eu estou dizendo que a raiz da palavra danado é essa, entenderam? Você não vai dizer assim, a minha avó que disse que o menino é danado, ela está dizendo que ele é um condenado ao inferno, não, entendeu? Ela está dizendo no outro sentido, a bichinha, né? Entenderam? Sim ou não? Isso é maldade. Mas não é bom dizer, né? Já que sabe o significado, né? Porque até o pobre, não, o abençoado do bispo Dom Henrique Soares, que é nordestino, diz assim, ô menino danado, o, o bispo que sabe esse significado, que era o Dom Henrique Soares, que é nordestino, nato, né? É danado de. É danado para dar errado um negócio desse. Esse menino é danado. Ou seja, é muito da nosso linguajar nordestino. A gente não vai pensar assim, a raiz etimológica. Quando a gente fala o nosso cearês, né? Entendeu? Só estou dizendo a etimologia, certo? E para falar de tudo isso, eu estou falando o réprobo. O réprobo é o quê? Diga comigo, o condenado. O réprobo é a alma que está no inferno. Não, o réprobo são as almas condenadas ao inferno. Eu falei assim, palavra difícil, né? Então, os réprobos são as almas condenadas ao inferno. Aí, está falando aqui que Esaú é a figura. É a figura, não quer dizer que Esaú é as almas condenadas ao inferno, não. Esaú é a figura das almas condenadas ao inferno. Então, se a gente for ler o tratado, a gente vai ver várias coisas de meditar. Olha só, eu falei durante 10 minutos só uma palavra do tratado. Uma palavra, réprobo. Uma palavra. Não foi um parágrafo. Vocês entendem? Aí tem lá a palavra Raquel. Aí vai meditar. Raquel significa isso. Ou seja, é muito profundo, gente. Então, quando for ler o tratado, assim, não façam as coisas para acabar. Eu vou olhar se eu acabo esse tratado. Não, leia bem devagarzinho. Não é para ele acabar, não. É para você meditar. A Bíblia, leia mastigando, ó. Coisa boa. Não. Vá mastigando, viu? Não, mas eu não entendi. Mas leia de novo. Mas se não entender, tudo bem. O que você entendeu tá bom. Não entre em parafuso, não endoide. E quando você for ler um texto da Bíblia e falar assim, ó. Ixi, vale, Deus era ruim desse jeito, mandou matar a criança. Misericórdia. Tem palavra que você fala assim. Vai. Gente, tem texto que se você for ler e for querer entender naquela hora, você endoida. Calma, não fique doido, não. Se for endoidar, passa direto e valeu o texto, viu? Tipo assim, eu tô lendo agora, começando a ler a Bíblia do início de novo, né? Eu tô lendo o Êxodo, e fala assim, ó. E Deus mandou matar todos os primogênitos dos egípcios, né? Eu já li esse texto umas 100 vezes, né? Outras vezes, né? E já preguei sobre isso aí. Só que na hora que eu tava lendo, eu falei assim, é que Deus mandou matar os primogênitos. Mas só que veio isso na minha cabeça sem eu querer. Eu falei assim, rapaz, se eu for ficar teimando com a minha cabeça, eu vou ficar endoidado. Bora continuar lendo. Aí continuei lendo, normal. Vocês estão entendendo? Se eu fosse falar assim, rapaz, Deus foi mal, mandou matar o primogênito de Faraó, o primogênito sei de quem. Deus é ruim. Vocês perceberam que foi uma tentação que passou na minha cabeça naquela hora? Eu tenho que entender o contexto ali, eu tenho que... Mas ali, se eu fosse entender o contexto, eu ia passar 2 dias ali, 3. Não, a minha intenção é ler a Bíblia cada ano, ela todinha. Aí se eu enganchar ali, eu não vou ler mais. Eu não vou fazer um estudo daquele texto naquele dia. Eu quero ler ela todo ano inteira. E alguns textos eu vou aprofundar, vocês estão entendendo? O que eu vou aprofundar não é aquele texto naquele dia. Aí se eu ficar enganchado, epa, deu até um negócio assim ruim em mim. Como é que pode matar tudinho ali as criancinhas? E eu já vi um bocado de ateu falando isso. E ali eu tive um sentimento igual ao de Mateus. Deu uma raiva. Como é que pode? Para ter livrado as criancinhas para que esse mata esse medonho, meu Deus do céu. Vocês entendem como as coisas... A gente deve ter certo cuidado com a sutileza. Então, às vezes vai acontecer isso com você lendo a Bíblia. Aí vai assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Aí tem umas 20 vezes aí. Vale, meu Jesus.
endureceu tantas vezes o coração do faraó. E o faraó era inocente ou era culpado? Se você for entrar nessa paranoia, aí você não lê a Bíblia. Você tem que saber meditar as coisas. No tratado, vai ter coisa que você não vai entender, que é complicada. Quando entrar aí, você faz o quê? Passa direto. Quando for complicado. Mas se for uma coisa profunda e lhe tocou, você faz o quê? Medita. Quando for aquela coisa que tocar o seu coração, ou coisa linda, aí você não vai passar para outra, não. Você fica assim, ó. Isso é tão bonito. Aí você fica parado ali. E para, e silencia, e reza. Fica ali meditando. Vocês estão entendendo? E meditando, e rezando. Por exemplo, eu fui ler a passagem de José, o exemplo, né? Aí eu pensando, José chamando os irmãos dele, né? Aí José sai, acha o José do Egito? Aí ele vai lá, ele sai um pouquinho, aí ele sai para chorar, escondido, dos irmãos. Aí depois que os irmãos dele sabem que ele é o José mesmo, aí fala assim, você vai nos punir, fazer isso, você fala assim, não, vocês não fizeram mal nenhum. Foi Deus que me trouxe aqui, pela mão de vocês. Aí eu falei assim, meu Deus, isso aqui dá para me ler umas 1000 vezes, viu? José recebeu coisas más da mão dos irmãos dele, sim ou não? Mas ele não viu nenhum mal. Esse é um homem de fé, sim ou não? Dá pra gente passar assim, 10 dias rezando só com essa passagem. Eu quero dizer assim, quando vocês vê algo bonito, medite. Quando vocês vê algo assim que está muito complicado, passa direto. E procura alguém que saiba explicar para você. Ou você não ficar com raiva de Deus, ficar com raiva da igreja. Procura alguém que saiba explicar aquilo, ou você vai procurar entender melhor depois, procurar outro livro que explique melhor aquilo. Da mesma forma no tratado. Não entendeu direito? Relê. Se aquilo deu um nó na cabeça, passa direto. Se achou algo bonito, relê, reza com aquilo. Ou seja, faça do tratado uma leitura profunda. Não é tipo assim, eu li o tratado em um mês. Entendeu o quê? Nada. Não leu. Passou correndo. Aí vocês têm agora o quê? O livro dos exercícios, não é isso? E o que é esses exercícios? A primeira parte são 12 dias que você vai meditar. Certo? São 12 dias preliminares. A segunda parte é a primeira semana. Que os 12 dias é a primeira semana. Então, a primeira parte é o nome de primeira semana, mas é a segunda. Né? Aí você vai meditar. Tem os textos aí que está dizendo para você meditar. Você vai meditar sobre isso. E quando... Osés, o que é meditar? Quem pode me dizer aqui o que é meditar? Mais ou menos, o que você acha que é meditar? Sei que é meio... O que você acha que é meditar? É, pensar, refletir, né? Reflexão. Isso. Tipo, agora, eu preguei, se quisesse meditar sobre o que eu falei, tipo assim, ver a Deus face a face. Meditar também é um pouco usar a imaginação, gente, né? Para ajudar a rezar, né? Tipo assim, ó. Você já se imaginaram olhando para Deus face a face? Mas como é Deus? Não precisa ficar imaginando Deus, mas mesmo que você não consiga imaginar Deus, que não vai conseguir nunca, né? Que ninguém nunca ouviu, mas você... Deus. Você não consegue nem imaginar como ele é, mas imaginar que um dia eu vou vê-lo, isso aqui você vai ficar... A sua mente já consegue... Brota uma alegria aqui, sim ou não? E você parar nesse pensamento aqui. Eu vou ver Deus um dia. E ficar parado aqui. Isso ajuda muito. Santa Teresa fala assim, ó. Ou você fecha os olhos e fala com Deus, ou abre os olhos e fala com o mundo, né? Então você
Por exemplo, passagem que vocês leram, João 19, 25, 26, né? Jesus olhou e viu sua mãe. Aí você imagina, Jesus olhou. Imagina Jesus olhando. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Jesus está olhando. Mas ele está pregado na cruz. Ensanguentado, cheio de dor. E ele está vendo a mãe dele. E tentar imaginar os sentimentos do coração de Cristo. De dor, de saudade da mãe dele. Dele mesmo imaginar a dor do coração que a mãe dele está sentindo naquela hora. Mas imagine também o olhar da Virgem Maria olhando para Jesus. Amém? O problema é que a gente tem pressa. A gente poderia passar na nossa oração 1 hora só fazendo isso. Sem pensar, mulheres e teu filho, não. Durante um bom tempo, só imagine Jesus olhando para a mãe dele. O que surgiria no nosso coração de assim, meu Deus, se fosse eu olhando para minha mãe? Daí vai surgir 1000 coisas na sua cabeça, gente. Sofrimento dela. Será que aquilo vai no seu coração, que é humano, vai surgir tanta coisa? Eu não sei o que, é que vai surgir. Só Deus que sabe. Você vai querer chorar, você vai querer se alegrar, você vai querer louvar, vai sorrir, ou sei lá o que, vai ficar pacificado naquela hora. Como que vai ficar? É muito profundo. Mas como a gente não para meditar as coisas, a gente passa tudo corrido, né? A gente não medita. Começa a ler a Bíblia meditando para você ver como você vai ser um mestre na Bíblia. Mestre para você mesmo, né? E mestre para os outros. A gente lê a Bíblia assim, ó. Eu fiz isso até no chão quando eu preguei semana atrasada, né? Bem rapidinho. Não pense que isso não tem a ver com a nossa pregação, não. Estou falando como meditar, certo? Então, fazer isso na meditação de vocês quando forem ler os textos bíblicos, né? Imagina eu falando para eles sobre a tentação, né? Fala que Jesus foi para o deserto após ser batizado. O Espírito Santo conduziu, imagina as palavras, o Espírito Santo conduziu, não só escute as palavras, mas imagine a cena. O Espírito Santo conduziu Jesus. Ele está conduzindo Jesus, ó, de alguma forma. No coração, ou empurrando ali, chamando no ouvido, de alguma forma. Não sei como é que você vai imaginar, é você que se vira aí, né? Para onde? O deserto. Mas para quê? Para ser. Ou seja, o Espírito Santo está levando Jesus para onde? Imagina aí. Para o encontro com quem? Com o diabo. Aí você está imaginando, você tem um susto, peraí. Imagina o Espírito Santo levando Jesus para o encontro com quem? Com o diabo. Não é algo assim meio assustador quando você começa a imaginar? Peraí, mas como é que o Espírito Santo leva Jesus ali, você vai imaginando, para o deserto, para o encontro com quem? Com o diabo para ser tentado por ele. Agora você imagina você, agora se imagine no lugar de Jesus. Eu sendo conduzido pelo Espírito Santo para se encontrar com quem agora? Porque o nosso caminho não é o mesmo de Cristo. Eu vou me encontrar agora com quem? Nesse caminho quaresmal? Com o diabo. E quem está me levando para esse encontro?
Mas quem é que me dá a mesma força para vencer o diabo? É. E as armas que Jesus usou para vencer é as mesmas armas que eu vou usar. Você entende que quando a gente começa, assim, peraí, mas o caminho de Jesus foi esse, o meu caminho também é. É assustador quando eu me assusto vendo Jesus, eu também me assusto quando eu vou ver que eu vou confrontar o diabo. Mas eu também me alegro quando eu vejo o resultado que teve ali. Quem está indo se encontrar com o diabo não é eu a ser mostrado, vem diabo, que eu vou brigar contigo. Não. Eu estou indo porque a vida do cristão é um combate contra o diabo, é ou não é? Quando você vê, você está de frente com ele, brigando com ele, é ou não é? Todo dia. Você não vê não na sua casa, a sua briga com ele todo dia. E por que Deus permite? É. Diga assim, por que Deus permite? Porque ele sabe que você vai vencer. E por que você não vence às vezes? Porque você não deixa o Espírito Santo te conduzir. Você vai querer lutar com o diabo porque, com quem? Com a sua força. Aí você leva uma surra. Eu vou fazer até um trocadilho. Você leva uma surra do diabo mesmo. Mas se o Espírito Santo for aquele que está conduzindo, aí quem leva a surra é o outro. É o capeta. Você percebe que a meditação, ela vai aprofundando. Você vai meditar sobre a mulher que foi jogada aos pés de Jesus. E você se coloca ali como aquela pessoa que foi jogada aos pés de Jesus. Mas você se coloca também na cena como às vezes você não é aquela mulher, você é os fariseus que joga pedra. No teu primo, que usa droga, que é alcoólatra, que é encrenqueiro, que é fofoqueiro. Que é fácil se colocar na pessoa pecadora, não é não? É ou não é? Mas às vezes a gente não é o fariseu que joga pedra nos outros, é ou não é? E eu peguei ele em flagrante, esse safado aqui, ó. Bora acabar com ele. Vamos se imaginar como um fariseu? E aí, Jesus, resolve a parada. Vamos fazer o quê? A gente precisa se imaginar e rezar. Isso. Ou seja, vocês quando forem meditar, esses textos que vocês vão rezar, eu vou falar mais sobre meditação quando eu for falar no grupo do WhatsApp, né? Como é que faz a leitura orante. Vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença na leitura de vocês da Bíblia. Isso vai dar um fogo. Mas não é um fogo de palha, não. É um fogo que queima a alma. E se queima a alma, queima os pecados também. Vocês entendem? Isso vai dando um desejo de se consagrar a Nossa Senhora, entregar a vida mais a Jesus, um desejo de comungar, um desejo de confessar. Isso é a meditação. Santa Teresa até falava, quem faz a oração mental, que é essa meditação, ou deixa de rezar, ou deixa de pecar. Porque quanto mais você medita, mais você consegue ver como é que está a sua alma. E mais você vê Deus. E mais você se apaixona por Ele. Porque quando você começa a rezar dessa forma, você... Meu Deus, como é que eu não estava vendo isso? Gente, a meditação transforma a nossa vida. Não dá não. Você só consegue meditar em canto barulhento quando você tem anos de meditação. Você já começa a ter uma prática, né? Mas quando você começa a meditar, você ainda está no exercício, né? Porque quando você está com anos de meditação, aí se Deus lhe tiver algum barulho, você como já está acostumado, você, todo mundo se acabar, você se recolhe ali, no ônibus, aonde tiver, e o Espírito Santo te eleva, né? Mas isso aí é um trabalho de anos, né, de vida interior, né? Uhum. É uma prática, um exercício, né? Uhum. É a oração vocal, né? Isso aí no caso, que é o texto, né? Mas já a meditação, já com paredão, já é mais complicado, né? É, porque você vai usar a imaginação, você vai, né? Exige mais silêncio, né? Vamos às coisas mais